Olá, pessoal. Continuando aqui com a resolução de equações não lineares, nesta aula eu vou apresentar o método da obsessão. O método da obsessão, ele baseia-se no fato daquele teorema que eu mostrei no vídeo anterior, em que quando a gente tem uma função contínua e a função nos extremos do intervalo assume sinais diferentes, então existe pelo menos uma raiz no meu intervalo AB. A gente falar que a função assume sinais diferentes no f de A e no f de B, matematicamente é falar que o f de A vezes o f de B é menor do que zero, como a gente viu no vídeo anterior. Então, o método da obsessão, o que ele vai fazer? Ele vai localizar onde que é o intervalo que a função muda de sinal. E aí, a posição da mudança de sinal, ela vai ser identificada mais precisamente à medida que a gente vai dividindo o intervalo em subintervalos menores. E aí, a gente vai procurar, então, cada um desses subintervalos e localizar qual que foi a mudança de sinal. Então, a gente vai ter um intervalo maior, vai subdividir em vários subintervalos e aí a gente vai encontrar onde que houve a mudança de sinal. Então, né, o que o método de obsessão vai fazer? Ele vai olhar o intervalo que a minha função muda de sinal e vai calcular o valor da função no ponto médio. E a posição da raiz, ela vai ser determinada como sendo o ponto médio do subintervalo na qual a mudança de sinal ocorre. Então, o que a gente vai fazer? Em cada passo, o intervalo vai ser dividido na metade. Então, o meu xk vai ser o a mais b sobre 2. Aí, qual que vai ser o meu novo subintervalo que eu estou buscando a minha raiz? Eu estava aqui no intervalo AB, aí eu dividi esse intervalo ao meio. Então, o meu próximo subintervalo que contém a minha raiz vai ser da seguinte forma. Vai ser o intervalo a xk, que foi esse ponto que é a divisão do intervalo ao meio, se o f de a vezes f de xk for menor do que zero, em outras palavras, se os sinais de f no ponto A e f de xk são diferentes, e vai ser o intervalo de xk até b, caso contrário. E a gente vai repetir nesse procedimento até que algum critério de parada seja satisfeito. Por exemplo, que o tamanho do meu intervalo seja menor do que um epsilon, o módulo do f de xk seja menor do que um epsilon dado, ou ainda o módulo de xk menos 1 dividido pelo módulo de xk seja menor do que um epsilon. Então, como que graficamente a gente vê o método da obsessão? Então, aqui eu tenho meu intervalo AB, eu tenho minha função contínua, e aqui eu tenho o f de A e o f de B. O meu f de A e meu f de B possuem sinais diferentes. O f de A é positivo, o f de B é negativo. Então, o teorema da aula passada garante que a gente tem uma raiz nesse intervalo AB. Aí, vamos fazer, então, o método da obsessão. Peguei o ponto médio do meu intervalo AB, então eu vou ter meu x1 aqui. E agora eu vou olhar. O f de A é positivo, o f de x1 é positivo. E o f de B é negativo. Então, meu próximo intervalo vai ser o intervalo aqui, ó, do x1 até B. Então, agora o meu novo intervalo é de A até B, em que aqui a gente dividiu o nosso intervalo, que era maior, e no intervalo de A até B, em que meu A agora aqui é meu x1. Aí, faço a mesma coisa. O f no ponto A é positivo, o f no ponto B é negativo. Então, vou calcular o ponto médio do intervalo, vai ser meu x2. E agora eu vou olhar para o sinal da função desses três pontos. O f no ponto A é positivo, o f no ponto x2, ó, tá aqui embaixo, é negativo, e o f no ponto B é negativo. Como eu preciso ter sinais diferentes, o meu próximo intervalo vai ser de A até x2. Então, agora o meu x2 é como se fosse o meu B, né? Então, mesma coisa, estou no meu intervalo AB. Peguei o ponto médio do intervalo AB, tem aqui meu x3, vou olhar para o sinal da função. O f no ponto A é positivo, o f no ponto x3 é negativo, o f no ponto B é negativo. Então, agora meu intervalo AB vai ser de A até x3, né? Então, aqui é como se meu x3 virasse meu novo B. E aí, a gente vai repetindo esse processo, pego o ponto médio, ficou o x4 aqui, faço a mesma coisa, e aí a gente vai chegando cada vez mais próximo da raiz, né? Então, eu cheguei aqui no x4, que está bem próximo aqui da raiz da equação, né? Da minha função f. Então, vamos fazer um exemplo de como encontrar uma aproximação para a raiz da função, né? Ou zero da função. Essa função aqui, o f de x, é igual a x sobre 2 ao quadrado menos seno de x, no meu intervalo de 1,5 até 2, executando 5 passos pelo método da obsessão. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui, como se a gente fosse fazer ele à mão, e depois eu vou mostrar como é que a gente resolve ele no VCM. Então, aqui, o primeiro passo foi esboçar o gráfico da função, que está aqui,
E aí, a gente tem aqui, então, o meu intervalo de 1,5 até 2, que está aqui, ó, de 1,5 até 2. E aí, eu sei aqui que como o sinal da minha função, ele muda, né? Aqui no f de 1,5 ele é negativo, o f no ponto 2 é positivo. Então, eu garanto que eu tenho uma raiz aqui dentro do intervalo de 1,5 até 2. A gente vai utilizar o método da abscissão. Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho meu intervalo AB de 1,5 até 2. Peguei meu ponto médio, que é 1,75. Calculei o F no ponto A. Como é que eu calculo o F no ponto A? Você vai vir jogar aqui o F no ponto 1,5. 1,5 sobre 2 ao quadrado, menos seno de 1,5. Análogo, né? Faz com o B e com o XK. Então, a gente obteve esses valores. Agora, eu vou comparar com o meu F de XK, qual que tem sinal diferente. Comparando com o F de A e com o F de B, tá onde? O F de B tá positivo, o F de XK tá negativo. Então, o meu próximo intervalo vai ser esse aqui. Então, é o XK, né, e o B. O meu XK vai ser meu A, que é 1,75, e meu B vale 2. Faço o mesmo procedimento. Pego o ponto médio de 1,75 e de 2, que é 1,875. Calculo o F no 1,75, o F no 2 e o F no 1,875, que deu negativo. Comparando com esses dois, né, continuo aqui com o meu intervalo agora vai ser de XK até o B. Então, meu XK agora é esse, 1,875, meu B é 2. Faço o ponto médio, encontrei esse valor, apliquei o F nesse ponto. Ponto A, que agora é 1,875, o F no ponto 2 e o F no ponto 1,9375. Então, a gente vai comparar com o F de XK. Olha aqui, o F no ponto A é negativo, o F no ponto B é positivo, o F no ponto XK é positivo. Então, preciso de sinais diferentes. Agora, o meu intervalo vai ser A até XK, ou seja, o meu A, que é 1,875, e o meu XK, que era 1,9375. Faço a mesma coisa, pego o ponto médio, calculo o valor nesses pontos. Comparando aqui o sinal diferente, então, vai ser agora o meu XK e o 2, né? Desculpe, e o B. Então, vai ser 1, que o XK, né? 1,90625 com o meu B, que é 1,9375. Faço o ponto médio. E aqui, então, executamos 5 passos pelo método da abscissão. Então, a raiz seria aqui aproximadamente 1,92. Então, a gente volta lá na figura, só para olhar aqui, realmente está bem próximo, né, da raiz aqui, que está próxima de 2. Pessoal, agora a gente vai refazer o exemplo 1 utilizando o VCN. Então, eu fui lá, cliquei no VCN, eu vou vir aqui, abrir essa tela, né? Então, eu vou vir aqui em cálculo de raízes, método da abscissão. Aí, aqui eu vou digitar a minha função, que é x sobre 2 ao quadrado menos seno de x. O meu x inicial é de 1,5, o meu x final é 2, e a precisão eu vou deixar igual está aqui, que é de 0,0001. E aí eu vou selecionar, como o problema não deu, né, qual que é a precisão desejada, esse algoritmo vai rodar até que o módulo de xn menos 1 sobre xn fique menor do que a precisão, que no caso é 0,0001. No exemplo 1 que a gente fez à mão, a gente executou 5 passos do método da abscissão. Aqui eu vou pedir para calcular, agora com essa precisão aqui, que vai ser mais próximo do valor que a gente achou da raiz. Então, a gente pode vir aqui na execução passo a passo, ou você pode vir aqui e pedir para calcular. Então, ele gastou aqui, né, 12 iterações, e o valor que ele encontrou foi de x igual a 1,9337. Então, foi um valor próximo, né, do que a gente tinha encontrado, que foi 1,9218. E é um valor aqui que se aproxima melhor da nossa função, né? A gente teve mais cálculos comparando com o que a gente fez à mão. Então, é bem simples, bem tranquilo aqui a gente utilizar o VCN para o cálculo de raiz. Então, digita a função, coloca o x inicial, o x final, coloca a precisão. No caso, como o problema não deu, eu selecionei essa aqui. E aí, então, ele executou aqui e calculou para a gente qual que é o resultado. Então, a raiz de x2 menos seno de x é aproximadamente 1,9337. Beleza, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!